Boa noite, torcida santista. Mais uma noite aqui para falar sobre o Santos. Vamos começar esse boletim diário do Peixe para contar as últimas novidades do dia do clube, né? O Peixe teve um dia agitado hoje. Enfim, a primeira a contratação chegou, que o presidente tanto falou, né? E Bryan Ruiz apresentado agora às 18 horas, a menos de 2 horas ele teve na Vila Belmiro. Ele foi apresentado oficialmente como jogador do Santos. Ele vestiu a camisa 10. Não sabemos se ele será o camisa 10. O Pérez já abriu falando sobre isso, que o Gabigol veste a camisa número 10, né? Ele, então, vestiu a camisa 10, a camisa com o nome dele. Acabamos de publicar até no Diário do Peixe, mas se ele vai ser o camisa 10, aí é uma outra coisa. Mas, enfim, o meia chegou. O que a gente tanto queria. Quero mandar um abraço para o Márcio Roberto Ferreira, que falou, enfim chegou mesmo. Graças a Deus, né? Tava na hora, né? Um salve para o Ângelo Silva e para o Robson Martins, do Rio de Janeiro, Niterói. As novidades do Peixe hoje. Então, vou listar rapidamente, até fiz aqui minha listinha. Bryan Ruiz, enfim, anunciado pelo Santos, oficialmente o novo meia do Peixe. Ele não joga contra o Palmeiras, ele não vai jogar contra o Palmeiras, mas já está... Ele viaja para a Europa hoje mesmo para resolver alguns problemas particulares e retorna, mas, enfim, o nosso meia chegou. O Washington Charles, só sabemos de contratação, é isso que a gente vai falar, Charles. Estamos falando aqui, Bryan Ruiz, enfim, contratado, o novo meia do Peixe. Carlos Sanches pode ser anunciado a qualquer momento pelo Santos também. O meia uruguaio que jogou a Copa do Mundo, assim como o Bryan Ruiz jogou a Copa do Mundo pela Costa Rica, o meio uruguaio tá por decisão dele. O Santos já se acertou com o Monterrey, já acertou pagar o Monterrey, agora falta o Sanches aceitar o contrato que o Santos está propondo para ele, que são de 2 anos e meio, né? Um contrato de vínculo 2 anos e meio até o final de 2020 e receber dentro do padrão do clube. O atleta pediu cerca de 500 mil, o Santos quer dar 400 mil, mas o Santos quer dar umas luvas. Eu acho que tem tudo para ficar para o Santos. Acho também que o cara jogou a Copa do Mundo, o cara tá cansado, o cara quer ficar um pouquinho com a família dele, tá fazendo a horinha dele, mas vai vir para o Santos. Acho que é bem grande chance de Carlos Sanches também vestir a camisa do Santos. As novidades hoje, ontem à noite o Santos jogou com o Querétaro, não fez uma partida ruim, como tinha feito com o Monterrey, porque contra o Monterrey, se o Santos jogar o que ele jogou contra o Monterrey, eu vou te falar, a gente vai brigar para não cair, isso não tem nem dúvida. Uma das piores partidas que eu vi do Santos nos últimos tempos. O que o Santos jogou com o Monterrey é brincadeira. Ontem não, contra o Querétaro, que é uma equipe mais fraca, mas o Santos foi para cima, o Santos dominou o jogo, o Santos foi o dono da partida, apesar de, nos últimos 10 minutos do primeiro tempo e os últimos 10 minutos do segundo tempo, deixar muito espaço e tomar a bola no travessão aos 40 e pouco do segundo tempo. O Santos quase sai de campo derrotado numa partida que ele foi melhor. Mas não jogou tão mal, muitas pessoas pegam no pé, eu acho que a gente torcedor tem que abraçar. Ontem, para mim, o grande destaque da partida do Santos foi o Copete. O Copete, ele foi a surpresa do Jair, que ele entrou com a vaga do Bruno Henrique, que voltou para o Brasil, né, antecipadamente da viagem para o México. O Santos, nesse momento, está voando do México para o Brasil. O Copete foi, acho que talvez o melhor jogador em campo. Ele fez 2 gols que foram anulados, um até acho que mal anulado pelo juiz. E o Copete foi o grande destaque da partida de ontem. Ontem teve o Fernando Medeiros, volante do Sub-23, que foi chamado junto com o Diego Cardoso para excursão no México. O Fernando Medeiros jogou. O Jair não garantiu que eles vão ficar no profissional, só vão voltar para o Sub-23, mas ele pelo menos jogou, uma das novidades, né? Outra novidade do Santos nesses últimos dias aí foi o Veríssimo. A venda do Veríssimo para o Torino da Itália foi melada. O Pérez não deu a resposta no prazo que os italianos quiseram. Os italianos não têm mais interesse no Torino. O jogador, nós falamos com o empresário do jogador, o empresário do jogador falou que o jogador está chateado, o jogador quer ser negociado, mas o Pérez diz nos bastidores da Vila que existem outros negócios para o jogador. Vamos aguardar, porque também a gente sabe, ficar com um jogador insatisfeito não dá. Vou mandar alguns abraços aqui. Já tem muita gente aqui com a gente hoje. Só mandar um abraço para o Pablo Gouveia. Boa, quem mais vem? Pablo, estamos falando aqui, Carlos Sanches está muito próximo. O Santos já
Se acertou com o Monterrey, o Santos já deu uma proposta oficial para o jogador, está pelo jogador. Na questão de tempo contratual, que eu acho que está muito perto, tem os salários que não estão longe. O Santos não quer pagar um salário alto para não inflacionar a folha, mas o Santos está disposto a pagar uma luva maior para o jogador. Então, eu acho que está tudo muito próximo. O jogador também quer descansar. Os caras ficam 50 dias enfurnados com a seleção, não vem família, não vem ninguém. É pior do que jogar qualquer campeonato. Então, o cara quer pegar aquele descanso, mas ele acha que ele está muito próximo, deve vir sim. Moisés Zeca, boa noite para a nação. Daniel Nogueira, Carlos Sanches, vem ainda, vem, é nome que está muito próximo, que eu acabei de falar, acho que está bem próximo mesmo, deve ser anunciado talvez ainda nessa semana. Elielson Antunes, aquele salve. Diego Rodrigues, aquele abraço. Um abraço, Renato Gigliucci, Santista doente, meu parceiro. Ricardo Melo Tavares, boa noite, como está a situação do Sanches? Sanches próximo demais do Santos, está pelo jogador, Santos e Monterrey, já acabei de falar aqui, tudo fechado. Boa noite, estou falando que Bruno Henrique vai para o Palmeiras e que não tem nada, acho difícil o Bruno Henrique ir para o Palmeiras, não tem negociação nenhuma envolvendo. Bruno Henrique, ele voltou porque o filho dele ia nascer, então ele foi dispensado no meio da programação, acho que foi um erro da diretoria ter levado o Bruno Henrique para o México, porque a mulher do jogador, muito prestes a dar à luz, e o Santos leva ele tanto que 2 dias antes de viajar, ele brincou, falou que por ele não iria. Então, eu acho que assim, mas não tem nada disso. E até onde eu sei, o Palmeiras hoje disse não para a venda do Dudu. Então, Bruno Henrique... Quem sempre está atrás do Bruno Henrique é o Cruzeiro. O Cruzeiro fez uma oferta milionária com o Pedro Rocha, aquele atacante que era do Grêmio. E o time russo, que é dono do Pedro Rocha, não aceitou. Mas não tem nada do Bruno Henrique. O Bruno Henrique está no peixe. Como está Carlos Sanches? Bartolomeu pergunta. Bartolomeu, Carlos Sanches segue. Acho que a gente até o final de semana devemos ter esse retorno aí. Um abraço para o Kleber de Andrei, um abraço para o Naldinho, para o Márcio Roberto. Rodolfo Rossini, pelo amor de Deus, precisamos de um time. Rodolfo, eu acho que você falou uma palavra certa, a gente precisa de um time sim. Nós temos um elenco, e que está sendo até melhorado, mas o que o Santos jogou no México não é futebol de time de profissional, não. Jogou mal demais, principalmente no primeiro jogo. O Santos precisa se reerguer, como diz o Maurício do Vale aqui, o Santos vai dar a volta por cima, que nós todos esperamos. Thiago Bermudes, um salve para Ribeirão Preto, só acho que esse Brian Ruiz é enganador. E, velho, o Santos está sem noção. Thiago, olha, ele jogava no Sporting, que é um time de primeiro escalão em Portugal. Ele é um bom jogador, ele não foi bem nessa Copa, ele foi muito bem na outra Copa. Você sabe que ele tem uma coisa, além de ser um cara que é o cara que pensa, ele é um cara rápido, ele tem uma coisa que eu gosto, ele chuta. Porque, assim, eu não sou um grande admirador do Jean Mota. Acho que o Jean Mota, ele está mais para compor o elenco do Santos do que poder ser titular do Santos. E acho que o Jean Mota, ele rende mais na lateral esquerda do que como volante, ou como meia. Mas uma coisa a gente tem que falar, o Jean Mota é o único jogador daquele time que tem coragem de chutar de fora da área. Contra o Monterrey, dentro da pequena área, por exemplo, o próprio Bruno Henrique, que é um baita jogador, 3 vezes ele entrava na área e não chutava. Então, assim, o Brian Ruiz chuta o gol, uma coisa que eu gosto. Robson Martins e o centroavante. Centroavante não tem nada. A gente vem falando isso aqui faz tempo para vocês. Uma das coisas até que, assim, mostra, você vê, o Brian Ruiz teve negócio, esfriou, voltou, e vocês sempre na live, eu estou sempre aqui respondendo vocês às quartas-feiras. E o Ganso? A gente fala, não tem nada do Ganso, não tem nada do Ganso, não tem nada do Ganso. E realmente não tinha nada do Ganso. O próprio empresário falou, não tem nada do Ganso. Isso é coisa que estão tentando plantar. Então, assim, você também... A gente fala muito isso, a gente quer ter muito cuidado. A gente não quer ficar falando nome de qualquer jogador. A gente falou isso lá atrás. Se vocês forem olhar o Diário do Peixe em nenhum momento veio falar de Barcos. O Barcos, ele foi oferecido para o Santos, como eu já falei para vocês aqui na última vez. Todo dia, o Santos é um time grande brasileiro, um time grande na América do Sul, todo dia jogador é oferecido ao Santos. Então, assim, se a gente for publicar todo dia que jogador é oferecido, a gente vai todo dia enganar, é um engano, é o famoso me engana que eu gosto. Não que seja enganar o torcedor, o jogador ser oferecido, mas isso nem sempre é notícia. Então, assim, o Barcos nunca teve, o atacante, o Santos negocia com alguns nomes estrangeiros, como a gente já deu aqui, tentou o Di Santo, do Schalke 04, eu sou muito correto com vocês, eu nunca ouvi falar desse jogador, não sei nem que futebol que ele joga, tá no Schalke 04, vi os números dele, não faz gol, não faz nada, graças a Deus até agora não veio. Eu lembro vocês aqui há um tempo atrás, que logo quando o Santos vendeu o Rodrigo, falaram que o Santos ia fazer uma troca com o time mexicano, ia trazer um atacante que vinha do Flamengo. Cadê o nome de jogador que nem mais aparece na lista? O cara tinha 35 anos, jogou no Flamengo há 10 anos, jogou 10 jogos, não fez nenhum gol. Quando tinha 25, com 35 vai fazer gol, sai para lá com essas tranqueiras, gente.
Não fica olhando qualquer coisa e achar que vai vir, porque não vem, não. Esses caras aí é tudo coisa assim. O Adriano Luiz dos Santos, aquele abraço. O Renato fala que o Copete é ruim de bola. Renato, eu discordo de você, já conversamos outras vezes. Eu acho o Copete um jogador para o elenco. Eu acho que o Copete não é um jogador para ser titular do Santos, mas o Copete é um jogador para ser do elenco do Santos. Eu falo muito isso quando eu falo com os amigos, com jornalistas, com quem é santista, e às vezes a gente está conversando. Eu comparo muito o Copete, às vezes, para comparar com o jogador do Corinthians, o paraguaio, o Romero. O Romero é longe de ser um grande jogador, mas ele taticamente ele faz a função dele. O Copete, ele é longe, ele não é um atacante de qualidade, aquele cara que mata a bola no peito, tem às vezes problemas para domínio de bola, mas o Copete, eu lembro vocês, ele é o maior artilheiro da história, maior artilheiro estrangeiro da história do Santos, e ele, taticamente, ele é um bom jogador. O que não pode esperar é que o Copete pegue a bola, põe ela embaixo do braço e drible 2, 3 jogadores, faça o gol. Isso do Copete, quem espera isso do Copete vai ficar esperando, que ele não vai fazer nunca. Wellington, um salve para Sumaré, de São Paulo. Luiz Pereira, boa noite. Thiago Brandão, o que você achou dessa contratação do Santos pelo Brian Ruiz? Será que dá certo? É um bom jogador? Eu acabei de comentar isso aqui, Thiago. Acho que é um bom jogador. Eu acho que tem tudo para dar certo. Gosto dele. Acho que o Santos fez um bom negócio. O Santos não teve que gastar. O Santos está pagando só salário de jogador. Acho que é uma boa aposta do Santos. Um abraço para o Adriano aqui, que acabou de mandar aquele abraço. Betinho, Luiz Pereira do Limão, Augusto Garcia, um salve. Um salve para a Dayana, para o Márcio. Um salve para a Cris Silva, para o Reinaldo. De Santos está descartado, Ricardo Melo Tavares. Ricardo Melo, a gente soube que o Santos teve interesse, chegou a falar a procurar o jogador. Parece que o empresário do jogador já descartou que ele descartou a saída dele da Alemanha. Uma verdade aqui para você, graças a Deus, tomara que ele fique lá, porque desculpa, se não joga no Schalke 04, não vai jogar no Santos. Santos é maior que o Schalke 04. Fica lá no Schalke 04, campeão. Não vem pra cá, não, pra enganar. Tô cheio de enganador aqui, viu? Pra enganar, coloca lá a molecada que a gente vê se engana. Eu não quero enganador aqui, não. Ademir Oliveira, cadê o Ganso? É, Ademir, a gente falei isso aqui 2 minutos atrás. Todo mundo falou, a gente conversava, a gente falava isso. Não existe nada do Ganso pelo Santos. O Ganso é um jogador que está insatisfeito na Europa, não está jogando, quer sair. O Santos é o clube que o projetou. Ele tem o Pérez já abriu as portas do Santos, como ele também tem portas abertas no São Paulo. Um jogador que vai ganhar 750 mil reais, Ganso, fica aí. Brian Ruiz vai ganhar menos da metade disso, hein? Menos da metade disso. Jogador de Copa do Mundo que estava... joga na Costa Rica. Costa Rica não tem um time ruim, não, viu? Então, Costa Rica o time é bem bonzinho. Jair Júnior, boa noite. João Vitor Moraes, alguma novidade do Ganso? Acabei de falar aqui. Leandro Araújo da Costa, boa noite. Para mim, o Citadini tem que sair. Já está com muita mala. Leandro, olha, o caso do Citadini, o Santos já fez a proposta para ele, salarial. A proposta do Santos é em torno de 150 mil reais, uma renovação de 4 anos. O jogador quer 200 mil. Está longe, o empresário tá, os valores estão longe, as negociações estão paradas até a última vez que nós consultamos o empresário, essa semana. O empresário já falou que acha que está na hora de ele respirar novos ares. A torcida sente que está na hora de ele respirar novos ares. Eu acho que o Citadini é um bom jogador para cumprir elenco. Ele ser titular, acho que nesse momento ele não está ainda preparado, pronto, apesar de ter 24 anos, mas eu não vejo ele pronto. Apesar que ele foi um jogador que não foi ruim no México, viu? Porque no México foi difícil achar bom jogador. Paulo Silva, mandar aquele abraço para Aparecida. E o jogador, e esse jogador do Paraguai? O jogador do Paraguai, o pai dele comentou, todo mundo deu, né? A imprensa deu, nós também demos. Eu desconheço o futebol desse jogador. Ele não é um cara, mas ele tá num clube que é o Dinamo de Kiev, que é um clube que lá fora hoje tem uma grande projeção, né? No centro que ele está. Ele tem números melhor que o Romero. A gente analisou, a gente foi buscar os números dele pela seleção paraguaia. Ele tem mais gols nos últimos jogos que o Romero nas eliminatórias que tiveram para a Copa do Mundo. Quando ele esteve em campo, ele perdeu menos que o Romero. Agora, o problema é que é o seguinte, ele joga pelos lados do campo. Ele não é um atacante, um centroavante. Pelos lados do campo, nós temos Rodrigo, Bruno Henrique, Sacha, Gabigol, Arthur Gomes, até o Diego Cardoso. Temos 6 jogadores, onde só jogam 2. No máximo vai ter mais 2 no banco. Traz o centroavante, é o que a gente precisa. Esse cara não dá, não. Júlio César Alves, aquele abraço. Kleber Simões Cardoso, boa noite. Já tinha que ter mais oportunidade para o Diego Cardoso. Kleber, isso a gente está sempre falando aqui.
A gente comemorou semana passada quando o Santos embarcou para o México e o Diego Cardoso e o Fernando Medeiros, jogadores que estão no Sub-23, jogando no Campeonato Brasileiro de aspirantes, foram convocados. O Diego Cardoso era o artilheiro da competição, com 4 gols em 2 jogos. Ele foi um dos únicos atletas que não teve oportunidade de jogar agora no México. Não sei se ele fica. O Jair deu uma entrevista logo após o jogo dizendo que esses jogadores do Sub-23 estão sendo analisados. Mas eu também acho. Tem que trazer esse paraguaio, trazer o argentino que joga no Schalke 04, que nunca vi falar. Esses caras aí é tudo jogador de empresário, de verdade. Jogador do DVD. Eu não quero esses jogadores, não. Quem quiser, leva para o time do bairro. Para o Santos não dá, não. Vamos trazer jogador que saiba jogar bola. Ademir, traz atacante do Bahia. Você está falando do Zé Rafael, né? Comentei isso aqui tem umas 3 semanas, Ademir. O Zé Rafael o Bahia tem um acordo com o Palmeiras, que qualquer proposta que chegar para o Zé Rafael, o Palmeiras tem que ser notificado, e o Palmeiras pode cobrir, igualar a proposta. E a gente sabe que o Palmeiras é difícil igualar alguma coisa com o poder que tem o Palmeiras hoje, financeiramente. Ele tem uma instituição financeira que patrocina, né? O Santos, no passado recente, tentou contratar o Mina, zagueiro da Colômbia, que fez 3 gols na Copa, o Palmeiras foi lá e pegou. O Santos começou a negociar primeiro Guerra, o Palmeiras foi lá e pegou. O Santos negociou com o Valdir Bigode e com o Keno, que o Palmeiras acabou de vender. E ele pegou todos. Então, assim, não adianta. Mandar um beijo para a Anne, para a Joana, um abraço para o Clayton, de Ribeirão Pires. Naldinho, paixão, e quando chega um treinador, Naldinho, a gente tem que ter um pouco mais de paciência. Eu vou te falar que eu fiquei muito decepcionado com a atuação do Santos no México, principalmente contra o Monterrey, porque assim, o Pérez, eu gosto do trabalho do Pérez, a gente é muito isento no diário, a gente não tem ligação política com nenhuma parte do Santos, que está em erupção, né, a parte política do Santos, cada um querendo explodir um lado. Eu acho que o Pérez, ele está conseguindo limpar a casa, está mandando gente embora, que precisa, o clube estava muito inchado, 900 funcionários no começo do ano. Agora, a gente tem que ter um pouco de paciência com o Jair, apesar de que eu achei que o time foi mal demais no México. E o Pérez falou que era para a gente internacionalizar a marca. Internacionalizar tem que ganhar. Chegamos lá, jogamos 180 minutos, fizemos um gol, jogou um jogo contra o Monterrey horroroso. Um jogo ontem com o Querétaro, que é um time fraco. O Santos jogou bem, mas quase toma um gol no final. Então, assim, eu gosto do Jair, mas tem que ter paciência, mas o time precisa melhorar. O Jair eu tenho total certeza que ele sabe disso. Manda um abraço para a Zona Leste, São Mateus, Júlio César, tá mandando um abraço aí, Neemias Santana. O Copete está em uma fase, mas só porque ele fez para estar no... O que ele fez para estar no Santos? Olha, o Copete foi bem quando jogou pelo time... foi campeão da Libertadores, o Santos trouxe ele na metade do campeonato, né? E o Copete eu acho que é um bom jogador, é um jogador de elenco. O Copete não é a solução do nosso time, mas a gente tem que entender que para ser campeão, você não vence hoje com os jogadores nem com 16. Você precisa de ter 22, 25 jogadores que possam entrar em campo. E o Copete é um desses jogadores que pode entrar em campo. Então, assim, eu acho que o Copete foi o melhor jogador ontem contra o Querétaro. Eu não sou nenhum doente pelo Copete, um fã número 1 do Copete, mas eu gostaria de manter o Copete no time, sim. 600 mil por mês, 32 anos, foi um bom negócio? O Rafael pergunta. Olha, Rafael, na verdade o Santos não pagou um centavo por ele. Pelo Brian Ruiz, né? O Santos disse que ele vai ganhar 350 mil e vai pagar luvas pelo jogador. Então, o Santos nem disse o valor, perdão. Mas o que a gente apurou é que o Santos vai pagar 350 mil, o resto de luvas. Eu acho que vale a pena sim. Eu acho que o Brian Ruiz vale a pena sim. Vai sair muito mais barato que sairia um Ganso. Neemias, o Brian Ruiz vai dar certo, também estou confiante. Manda um salve para Itu, Kleber Dias está mandando aquele abraço. A Anne fala que o Jair tem que sair, Anne. Vamos ter paciência, Anne. Nosso Peixão ainda vai emplacar. Jair só precisa colocar o cara para jogar. Cadê o futebol do Rodrigo, Ademir? Olha, o Rodrigo caiu um pouco de produtividade mesmo, depois que ele foi anunciado a sua venda, né? Mas é um garoto, tem 17 anos. E o Santos também não vivia um bom momento, né? E agora eu tô com muita esperança para esse segundo semestre. Eu acho que o Santos, no Brasileiro, tem time para brigar para estar entre os 5. Acho que campeão é difícil, porque o Santos tem times mais preparados, com mais elencos que o Santos. E o Santos ainda também não vive um bom momento tecnicamente. As apresentações no México não foram boas. Mas eu acho que o Santos pode tudo sim beliscar uma Copa do Brasil ou uma Libertadores. Vamos para cima. Vamos para cima, vamos ver o que vai dar, né? Aqui todo mundo falando que o Santos vai melhorar. Marcos Santos, o Anderson Santos, Rodrigo Lara, manda um abraço para Taquarituba. Aquele abraço. O Thiago Lima,
o Carlos Fernando. Qual homem novo você indicaria no Santos? Carlos, é difícil falar quem eu indicaria para o Santos. O Santos nunca negociou com ele, tá? O Barcos fechou com o Cruzeiro. O Santos nunca negociou, tanto que o Diário do Peixe a gente nunca deu, ele foi oferecido. Mas eu acho que não seria um nome ruim, você sabia? Eu acho que o Santos precisa de um jogador experiente para ser camisa 9. Um cara diferente de tudo que o Santos tem. Por que diferente? O Santos tem bons jogadores, mas todos muito novos. O ataque do Santos é tudo 19, 20, 22. Acho que o mais experiente ali do ataque do Santos deve ser o Sacha, o mais velho. Então, assim, eu acho que o Santos faria um cara mais rodado, de 30 anos para cima. E é difícil você falar o cara, porque você vai falar esses nomes internacionais, um nome brasileiro consagrado, o Barcos teria ter sido um bom nome. A diretoria não quis, a diretoria em nenhum momento abriu negociação, mas é um cara que eu acho que poderia ter sido. Nesse momento, eu não vejo o Santos negociar com bons jogadores. Se for realmente esse paraguaio, se vier o de Santo, que o empresário disse que não vem, mas eu não acho que são jogadores que viriam para o Santos. Que eu não gostaria de ver os caras no Santos. O Edson Oliveira de Brito, o Carlos Sanches fechou? Não fechou, mas está muito próximo de fechar, deve fechar nas próximas horas, acredito eu. O jogador também está ganhando um pouquinho de tempo, que ele quer descansar, a Copa do Mundo deixa o cara 50 dias longe da família, mas acho que já está aí. Carlos Lima, volta Dorival Júnior, não era ruim Dorival que pegou aquele time ruim em 2015 e levou o vice-campeonato, agora ficou com esse aprendiz de técnico. O Dorival fez um bom trabalho naquela época, sim, mas eu acho que o Dorival nos últimos 6 meses o Santos estava um pouco acomodado. Eu gosto do Dorival, acho que o Dorival tem identificação com o Santos, eu gosto do Dorival, mas eu sou a favor de a gente dar mais tempo para o Jair Ventura. O Jair precisa de um pouco mais, já teve 6 meses, eu acho que o Jair agora vai ter os reforços, a gente vai esperar mais um mês aí para ver. O Santos vai ter que estar tinindo no final de agosto, quando começam as grandes decisões, né? Finalzinho de agosto. Vamos ver se vai estar tinindo, senão também, eu acho que se o Jair também começar... Se o time não corresponder, também acho que é difícil já ir ficar até o final do ano. Mas espero que fique, até porque eu não gosto de ficar mandando técnico embora, ficar pagando multa. O treinador ficar ganhando em casa também não dá, né? Aí você traz o outro que não resolve. Se tivesse uma salvação só, né? Júlio César, manda um abraço para São Mateus. Porque o Santos não faz mais proposta para o Ricardo Oliveira, Ademir Oliveira. O Santos fez a proposta de 1 ano, Ademir, quando venceu o contrato dele, ele não quis ficar. Ele queria 2 anos de contrato. O Ricardo Oliveira é um jogador já veterano. Ele é um ídolo do clube, é um dos 10 maiores artilheiros pós-Pelé, ele é um cara com muito gol, mas não dá para trazer o Ricardo Oliveira com mais 2 anos. E assim, a bola do ano passado do Ricardo Oliveira foi bem baixa. Esse ano, ele não jogou muito também, não. Ele está no Atlético Mineiro, que está brigando lá em cima, porque está com o Roger Guedes naquela fase que também o que o cara está fazendo está dando certo. Porque o Ricardo Oliveira não é mais aquele Ricardo Oliveira que a gente conhecia. Foi um grande jogador, mas hoje eu não acho mais aquele cara que faria o diferencial para a gente, viu? Então, assim, eu não pegaria. José Francisco Belli, não adianta nada contratar jogador com Jair Ventura de técnico. Jair é aprendiz de técnico. Estou vendo muitas críticas ao Jair, né? Eu acho que a gente tem que ter um pouco mais de paciência, torcedor. O que eu falo para você, torcedor, eu acho que a torcida do Santos também está em débito. Falei isso aqui outro dia, na semana passada, que tem no Facebook, um Santista torcedores lançaram a campanha, o primeiro mosaico santista no Pacaembu. Eles querem fazer isso no jogo contra o São Paulo, no clássico contra o São Paulo contra o Corinthians, que são os dois vão ser agora no segundo semestre, setembro, outubro. Primeiro, o Santos, quer dizer, um clube como o Santos, que tem uma torcida imensa como o Santos, 6ª maior torcida do país, nunca fez um mosaico na vida. Então, vamos apoiar essa causa, gente. Outra coisa que eu quero falar para vocês, os ingressos para o jogo contra o Palmeiras, que só iam começar a ser vendidos em postos autorizados no sábado, o Santos antecipou para hoje. Eu acho que a gente tem que abraçar o time. O maior público do Santos nesse Campeonato Brasileiro foi na estreia do Santos contra o Ceará, com 12.300 torcedores. A gente tem que colocar, no mínimo, no Pacaembu, 25 mil pessoas nesse caso contra o Palmeiras. É obrigação da torcida do Santos abraçar o time nesse momento. É obrigação. O Santos hoje, na situação que está contratando, o time não é ruim e está precisando de uma força. A gente tem que, na Vila Belmiro, não dá para jogar para menos de 8 mil pessoas, no Pacaembu não dá para jogar para menos de 25 mil pessoas. Vão abraçar, venda de ingresso começou, tem ingresso a R$20 no tobogã, para sócio torcedor é R$10. Então, assim, vão abraçar o time dia 19, quinta-feira da próxima semana. Acho que o Pacaembu tem que ter no mínimo 25 mil pessoas para a gente fazer uma festa bonita e partir para cima do Palmeiras, que tem um grande time, a gente precisa ganhar. Júlio César Silva Alves, David Braz está em má fase e não sai do time. Ele é um dos líderes da equipe, ele realmente não vive seu grande momento nos últimos jogos,
Mas se você for pensar, o Gustavo Henrique também não fez uma grande partida também no México. Então, assim, eu gosto do David Braz, eu acho que o Santos está muito. É o setor do Santos está mais bem servido. David Braz, Gustavo Henrique, Lucas Veríssimo e o Luiz Felipe, que é um outro grande jogador. Então vamos ter paciência, vamos aguardar o que vai ter. Gustavo Gomes, o Santos tem que contratar o centroavante que resolva. Pegar jogador meia boca, melhor não pegar. Também concordo. Cleiton Dendem, quando o David ruim demais vai sair do time? Qual o time ideal para você, com tantos reforços? Pergunta o Caio Moraes. Caio, para mim, o time que tem que jogar com tantos reforços, se realmente vier o Carlos Sanches, tem que jogar o Vanderlei, jogar na lateral direita Vitor Ferraz, na esquerda Dodô, no meio Veríssimo com David Braz, Alisson, Carlos Sanches, Brian Ruiz, Rodrigo, Bruno Henrique e Eduardo Sacha. Eu adoro o Gabigol, mas a fase não é dele. A fase, hoje, entre Gabigol e Sacha, eu fico com o Sacha, pelo que joga, apesar que o Sacha caiu também. Mas acho que o Sacha consegue melhor. Mas vamos aguardar também. Existe o Santos, se realmente trouxer o Carlos Sanches, já leva um belo nível, porque você ter agora, eu lembro você que o Jair em nenhum momento teve Bruno Henrique, Gabigol, Sacha e Rodrigo à disposição, os 4 à disposição, mais o Arthur Gomes, que é um jogador bom de elenco. Ele nunca teve esses 4 primeiros à disposição, vai ter agora no segundo semestre, assim como ele vai ter ainda o Brian Ruiz, vai ter o Alisson recuperado, o Santos sem o Alisson, parece que o combate não existe no meio campo, né? Ainda bem que o Alisson está voltando. A gente precisa de um volante pegador, nada contra o Yuri, nada contra o Cittadini, nada contra o Giamota, mas eles têm uma característica totalmente diferente, não conseguem, e o Renato foi um ídolo, mas não está tendo também aquele fôlego como tinha antes, né? Ele precisa mesclar jogo sim, jogo não. Então, eu acho que o Santos precisava até ficar de olho no volante aí, porque perder... Eu acho que os grandes, na minha concepção, o grande problema do Santos nos 2 jogos do México foi a ausência do Alisson. E olha que coisa, um cara que não arma, um cara que é um destruidor, mas a pegada que ele dá, a raça que ele dá para o time, ele é um cara que ali ele dá uma consistência maior para a zaga. O que o Santos sempre teve no ano passado bom foi a zaga. E esse ano caiu muito. É uma coisa, o Alisson, para mim, é um jogador fundamental hoje nesse esquema do Santos. Um jogador como ele, pelo menos. Alexandro, boa. Brian Ruiz joga contra o Sem Mundial. Não, Alexandro, infelizmente, Brian Ruiz já está certo. Ele não joga contra o Palmeiras. Vamos ter uma outra perda contra o Palmeiras. Na verdade, o melhor jogador no meio campo do Santos, na parte de criação, Diego Pituca, está suspenso e não joga contra o Palmeiras. Lembro disso. Aliás, o Diego Pituca ficou no banco contra o Monterrey. Quando entrou, o time melhorou em produtividade. O Diego Pituca foi titular ontem. Ele é o jogador que pensa naquele time, que melhor pensa naquele time. Hoje o Diego Pituca, olha quando chegamos, hein? O cara acabou de chegar, o Diego Pituca acabou de chegar do Sub-23. Mas hoje o Santos não tem condição de ficar sem o Diego Pituca. Uma coisa, né? Daniel Augusto, aquele abraço, esse é Santista doente. Doente. Toda arquibancada da Vila Belmiro tá lá, a gente se encontra sempre. Aquele abraço. Tô sempre lá, viu, gente? Tô na Vila Belmiro, Pacaembu, é sempre Peixão joga, tamo lá para conferir. E quero a torcida conferindo, quero a torcida abraçando o time em Pacaembu. Quinta-feira de semana que vem, 19 de julho, às 20 horas, contra o Palmeiras, ingressos estão à venda. Nós temos obrigação de colocar mais de 25 mil pessoas lá. Chega de jogar para 10, 12 mil pessoas. O Santos é muito maior que isso. Agora, para a gente poder fazer isso toda vez, jogar para 10, 12 mil pessoas, uma hora a gente quebra esse clube. Cosme Bispo, esse Pérez é muito devagar para contratar, pelo amor. Forte abraço para Coab, Arthur Alvim. Cosme, é difícil também, e tudo se inflacionou. O Santos começou junho como um time pobre, difícil de contratar. No meio de junho ele vende o Rodrigo, fala que vai injetar 175 milhões. O cara que falava que queria ganhar 20, quer ganhar 40 também. Também não dá para ser otário, né? Não dá para sair pagando loucura para qualquer jogador. Por isso que eu espero que esses jogadores aí que houve interesse, a gente até publicou, de Santo do Schalke 04. Outro jogador, Jonatas Alves, que o ano passado fez o gol da desclassificação do Santos na Libertadores. Está fechando com o Internacional, um uruguaio atacante que o Santos chegou a cogitar no começo do ano. Falaram que o Santos queria. Esse jogador está fechando com o Internacional. Dizem que é um bom jogador, mas que é muito problema fora de campo. A gente já está com muito problema fora de campo, né? Se tem problema, fica para outro lugar, campeão. A gente precisa de cara que resolva, não precisa de problema, não. Já que a gente já está pagando em dia, uma coisa boa eu quero falar. O Santos, esse mês, pagou em dia os atletas. É uma obrigação do clube, mas é uma coisa que não acontecia muito. O Santos pagou esse mês com um dia de antecedência.
Isso pode parecer bobagem, mas isso pesa muito para jogador. O jogador olha muito para isso. O Santos provavelmente está começando a colocar a casa em ordem, alguma dessas coisas. Graças a Deus. Felipe Castro fala, volta Robinho. Antes de falar, Felipe, vou mandar um abraço para o Gênesis Ferreira, mandar um abraço para o Foz do Iguaçu, aquele abraço. Felipe, volta Robinho. Toda live tem isso, toda live eu nunca vou cansar de falar. Para mim, volta Robinho sempre. Eu acho que é o cara que muda o status do Santos. Eu falo isso como jornalista e como torcedor. Eu sou fã do Robinho. Eu acho que ele tem que resolver os problemas dele com a justiça, sim. Acho que o Santos tem que ficar atentos assim, porque são problemas gravíssimos, né? Primeiro decidir isso. Mas, resolvendo isso, ele é o cara que muda o Santos de patamar. Eu lembro a vocês que o ano passado o São Paulo estava mal das pernas, brigava para não cair, e veio o Hernani e salvou o São Paulo. Foi o salvador da pátria. O Robinho, para mim, é a mesma coisa. É um cara identificado com o clube. Robinho é craque. Com 34, 35 anos, Robinho é craque. Eu não sou da geração do Robinho, eu sou da geração do Giovani. Giovani é o maior ídolo que eu tenho, mas eu acho que o Robinho sempre resolve. Quando tá problema, você pode chamar ele. Edson Oliveira de Brito, Cueva não, por favor. Graças a Deus não, né? Eu acho que é um jogador que ia ajudar a gente, viu, Edson? Mas para pagar 50 milhões no Cueva, o cara que só quer saber de gandaia, fica no São Paulo, tá bom, né? Deixa de dar problema pro São Paulo, pra gente não. Um jogador interessante, pena que custa tão caro. Carlos Silva, atrás Fernando Diniz ou Abel Braga? Abel Braga está sem clube, Fernando Diniz não é mais treinador do Atlético, mas está continuando trabalhando no clube, né? Eu acho que normalmente trabalharia, já falei isso aqui, normalmente tirar o Jair não, viu? Vamos ver. O Zinedine falando, o time está caindo para a zona de rebaixamento e você fala em paciência. Você cai fora, você não é santista. Olha, Zinedine, eu sou santista, eu posso te garantir isso. Santista é quem vai na arquibancada, eu espero ver você na arquibancada. Pode me procurar lá que eu estou sempre para Pacaembu, a gente conversa numa boa. Eu acho que tem que ter paciência. Eu acho que ficar trocando treinador, pagar depois pro cara a multa, o cara fica ganhando 300 pau por mês em casa, você traz o outro, fica fazendo cagada igual. Desculpa falar palavreado, mas desculpa. Tem que. E ele também não tinha um time decente com o meio de campo. Porque você escalar o meio campo que o Santos tem e querer criar alguma coisa é difícil, viu? E ele teve alguns problemas, tudo bem. Eu respeito todos os comentários. Eugênio Goulart, aquele abraço. Carlinhos Lima, discordo de você. Ricardo Oliveira é o melhor centroavante para o Peixe. Perdeu para o Atlético Mineiro e troco de passe. Olha, a troco. Ricardo Oliveira é um bom jogador, mas 2 anos de contrato eu achava que era muito. Eu não teria pego. Acho que também a gente tem que entender algumas coisas. O Santos entendia que o Ricardo Oliveira não era mais um cara de vestiário que o Santos queria. Ele foi no passado um cara de vestiário. No momento, o Santos achava que ele não exercia a função de vestiário de líder como deveria, que ele, pelo contrário, inflamava. Eu acho que são coisas que tem que analisar. Ele foi um grande jogador, eu só acho que ele não rende. Eu acho que 2 anos de contrato com o Ricardo Oliveira não era o ideal para a gente mesmo, e acho que o Ricardo Oliveira, no ano passado, ele sempre foi um cara que honrou a camisa do Santos, mas no ano passado ele não jogou muita bola, hein, gente? A gente tem que ver isso aí. Mas, respeito a tua opinião. Carlos Silva, tem que esquecer na Vila, não gasta dinheiro reformando. Vai gastar pouco dinheiro, a Vila vai ser pouca coisa que vai gastar. Acho que tem que reformar a Vila sim, e eu espero que o dinheiro do Rodrigo, o que o Santos mais faça é um CT. Porque semana passada a gente fez uma matéria sobre o CT Meninos da Vila, que o Santos, inclusive, está dando uma garibada, longe de ser uma reforma, está dando uma garibada, já deu um outro aspecto, já melhorou a qualidade do campo, comprou algumas coisas para treinamento, mas o CT Meninos da Vila, o Santos precisa reformar aquilo lá, porque precisa ter um novo CT para os meninos. A maior joia que nós temos, nós somos os times que mais revela jogador no país. E a gente não tem um centro de treinamento decente para a molecada, não dá. Carlinhos, vamos encher o Pacaembu. Vamos encher o Pacaembu. Lembro vocês, por favor, procure aí que foi de uma pessoa até que acionou nós, um torcedor, sempre se tiverem alguma coisa, estamos sempre à disposição, um torcedor que junto está ganhando fundos para o Santos fazer um mosaico no Pacaembu, uma ideia que eu achei sensacional, uma homenagem ao Pelé, seria o primeiro mosaico do Santos e seria o Pelé. Acho que seria muito bacana. Comes Bispo, mais paciência. Tem que ter mais paciência, Comes. Só assim para tirar o Santos. Só na área boa é bom, é fácil. A gente tem que ter paciência. Quem abraça, se a gente não abraçar, o Santos vai morrer esse ano. A gente tem que abraçar, porque o que o Santos jogou no México, então vamos abraçar o Santos, sim. Márcio Rodrigo, o Pituca tá jogando bem. Mandar aquele boa noite para Bauru. Gente, muita gente aqui entrando. Quero mandar um abraço para todos vocês. Acho que foi isso. Falamos então hoje a apresentação do Brian Ruiz, que fala em honrar a camisa do Santos. Ele chegou, vai ficar com mais de 2 anos do Santos.
Ele fala em honrar a camisa do Santos e se aposentar pelo Santos. É um jogador que está fora do confronto contra o Palmeiras. Tá? Próxima semana, clássico contra o Palmeiras, dia 19, às 20 horas, quinta-feira, no Pacaembu. Os ingressos já são vendidos. Só não são vendidos ainda na Vila Belmiro e no Pacaembu. Nesses dois postos começam a ser vendidos a partir de sábado. Lembrando que quem é da Baixada Santista, o Santos vai oferecer aquele serviço de ônibus que vai vir da Vila Belmiro para o Pacaembu. Gratuito, só precisa ser sócio, doar um agasalho ou um cobertor. Mas tem que fazer a reserva antecipada na Vila Belmiro, tá? Falamos aqui que o Pituca está fora do jogo contra o Palmeiras, ele está suspenso. O jogador que mais cerebral desse time do Santos agora no momento, né? Parece brincadeira, mas não é. E ele está fora. Falamos aqui que Fernando Medeiros e Diego Cardoso, do Sub-23, que participaram da expulsão, não sabem se serão mantidos. O Jair falou que não sabe ainda, está avaliando se manterá os dois na equipe profissional do Peixe, tá? E falamos também aqui sobre o Carlos Sanches, que o Santos já fez a proposta, está oficializada, aguardando o retorno do jogador. Eu acredito que até sexta, sábado, a gente deve ter um retorno, sim. Eu acho que o Sanches deve fechar com o Santos. E que o Lucas Veríssimo continua no Santos. O Torino ofereceu 10 milhões de euros, que na verdade não seriam limpos para o Santos. O Santos ficaria com um pouco menos de 8 milhões. Resumindo, o negócio não foi para frente, o Torino tirou a proposta, tá bom? É isso, gente. Quero mandar um abraço para todos vocês aí. Pascoal, Carlos Silva, Sérgio Gomes, o Lúcio Zieverskovics, Paulo Roberto Santos Cruz, Lopes da Vila Maria, o Reginaldo Cruz, o Carlos Silva, o Lucas Savanache, o Luiz Felipe, o Júlio Dantas, o Cosme Bispo. Um abraço a todos vocês, o Leandro Carvalho. Um abraço para todos vocês, o Toninho. Um abraço para todos vocês. Obrigado pela participação aí. Santos, sempre Santos. Presta torcida do Peixe. Vamos acompanhar o Peixe que ele está precisando. Vamos para Caimbu. Vamos mostrar que a gente tem força. Nosso maior público esse ano no Brasileiro foi 12 mil pessoas no estádio do Pacaembu, no jogo de abertura brasileirão, Santos e Ceará. A gente tem que colocar contra o Palmeiras mais de 25 mil. É uma obrigação nossa. Gente, aquele abraço. Nos vemos próxima quarta-feira. Sexta-feira tem um outro parceiro meu aqui. Deve ser o Mauro, para falar com vocês as novidades do Peixe de amanhã e de sexta-feira. Continua vendo Diário do Peixe. Vai entrar hoje mais 2 matérias do Brian Ruiz, que a gente fez hoje, a coletiva dele. Ele foi apresentado agora às 6 horas da tarde na Vila Belmiro, vestiu a camisa 10. Lembrando que o Pérez abriu a coletiva dizendo, não sei se ele será o camisa 10. Isso é uma coisa que você está estudando pelo marketing, porque hoje o camisa 10 do Santos, Gabigol. Um abraço, gente. Até!